A paz do Senhor, igreja, graças a Deus, mais uma oportunidade, aqui estamos, muito feliz que o Deus da oportunidade tem nos concedido essa bênção de estar ministrando entre amigos, né? Eu já quero agendar uma ministração na nova casa. Eu quero estar lá já ministrando, conhecendo faço parte aí da história aí, né? É um prazer estar aqui com esse casal de amigos, como a Simone falou, né? Pessoas que têm, assim, nos ajudado a chegar até aqui, muita história. Mas o Deus que escreve a nossa história tem nos conduzido e tem nos permitido, né? E que nós possamos ir desse jeito, nesse modelo, até a eternidade. Então, estamos aqui hoje encerrando, né? Mês de março, mês da mulher. Coisa boa. Cada dia que passa, eu me sinto mais privilegiada em ser mulher. Apesar de entender, né, um entendimento que eu tenho, que eu não mereço parabéns por ser mulher, não, porque Deus que me escolheu ser mulher. Foi algo que eu não escolhi, né? Foi Deus que nos escolheu ser mulher. A gente escolhe ser mãe, ser esposa, profissão, ministério, mas ser mulher foi decisão, desejo dele, e eu preciso fazer jus a essa missão. Tem como uma missão, né, que ser o auxílio da extensão, a extensão do auxílio de Deus na terra. Para isso que nós estamos aqui. Mas eu quero parabenizar a todas pelas nossas conquistas, por tudo que temos conquistado até aqui, juntas, porque chegamos até aqui, porque muitas mulheres se mobilizaram, independente da cultura, né, das resistências. Então, nós merecemos parabéns, sim, porque vamos dizer assim, que nos define, uma palavra que nos define, resistência, até porque viemos aí do osso, né, de Adão, somos o DNA de Adão, e osso fala de resistência. Então, chegamos até aqui, para a glória de Deus, então merecemos parabéns por todas as nossas conquistas, por tudo que temos conquistado e que ainda vamos conquistar, principalmente, né, no mundo gospel, na igreja do Senhor. Quantas conquistas, muitas vitórias, que nós possamos prosseguir nesse propósito. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra bastante conhecida, não é uma palavra nova, mas eu sei que Deus fala de várias maneiras. Está lá em João, capítulo 4, eu vou ler só o texto aqui, o versículo 23, que fala sobre a mulher samaritana. Tem muitas lições preciosas aqui nesse capítulo, mas o Senhor quer falar conosco alguns pontos aqui, algumas situações em relação a este encontro desta mulher com Jesus. 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Coisa boa, o Pai procura. Ele procura. Tem pessoas, como foi louvado aqui, né, que a presença dele atrai, mas tem pessoas que ele procura, que ele vai atrás. Eu não sei como foi a sua conversão, eu não sei como você chegou na presença de Deus, mas estamos diante aqui de uma mulher, a qual Jesus achou necessário ir até ela. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Tem pessoas que o Senhor, Ele mobiliza vidas, cria situações para atrair para a sua presença, porque são pessoas diferenciadas, pessoas que vão compartilhar o reino de Deus. Só Ele pode fazer isso, só Ele sabe como fazer, porque só Ele tem atributos que Ele não comunicou a nós. Existem atributos de Deus que são comunicáveis a nós: bondade, amor, misericórdia, né? Mas a sua onipotência, onisciência, onipresença, o Deus que é imutável, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sonda,
ele vai atrás de certas pessoas. Ele procura certas pessoas. E aqui esse texto fala, quem ele procura? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. O texto nos diz, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. É Jesus quem fala o que é necessário. É Ele quem diz o que é necessário fazer para que vidas venham ser alcançadas pelo seu poder, porque a obra é dele, a vida é dele, é tudo dele, por ele, para ele, a igreja é dele, e é Ele quem conhece os corações. Poderiam pegar um outro caminho, ele e seus discípulos, mas ele diz, é necessário. Quem fala o que é necessário na minha e na tua vida, em relação à igreja, em relação ao reino de Deus, é Ele. Ele é o nosso guia. Precisamos quebrar barreiras para que a vontade de Deus se cumpra. Precisamos romper preconceitos, tabus, culturas. Isso não é fácil, isso é um exercício diário. Isso eu costumo chamar de rendição. Tem que se render, tem que ter a predisposição, tem que ter disciplina, tem que ter coragem, verdade e humildade, para entender que Ele diz o que é necessário. Vai por aqui, tem um louvor que fala, né? Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Aleluia. Então já havia ali um propósito no coração do nosso Deus, do Senhor Jesus, de encontrar aquela mulher. Ele criou situações. Os discípulos foram comprar, vai comprar lá comida, eu tenho algo a resolver aqui com uma pessoa, é particular, é no privado, coisa linda. O Jesus das multidões também é o Jesus do indivíduo, do pessoal, do privado. E ele achou por bem se revelar. Ele se revela a quem ele quer, ele é o maior interessado em se revelar. Agora, os meios a qual ele vai usar, nós temos que ter a sensibilidade, espiritualmente falando, de entender. E muitas das vezes, os discípulos poderiam até atrapalhar o que ele tinha para fazer. Como várias vezes, né? Vários textos bíblicos, passagens, mulher cananeia, mulher, para de gritar, vai embora, está atrapalhando. Quantas situações que os discípulos não entendiam porque estavam condicionados, presos naquilo que eles conheciam como verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor é a verdade que liberta. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o guia, Ele é o bom pastor, Ele dá a direção. Então vocês vão se retirar, vão lá comprar comida, porque eu vou aqui encontrar uma pessoa, e essa pessoa será muito útil na obra do Senhor. Eu conheço os corações. E ali Jesus chega, estava ali a fonte de Jacó, né? Cansado do caminho, assentou-se, que mostra sua natureza humana, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Estratégia do Senhor. Jesus é oportunista. Jesus, ele é um mestre por excelência. Dai-me de beber. Estou cansado, estou com sede, me dá o que você tem. Me dá aquilo que você veio fazer aqui, dá para mim primeiro. Aleluia. Bendito seja Deus. Olha como Ele conhece. Olha como Ele sabe como abordar. Olha a abordagem dele. É uma abordagem estratégica. E aquela mulher se espantou, devido à sua situação, à sua condição social, à sua vida também. De repente, isso pode acontecer conosco.
Quando vem a abordagem de Deus na vida de certas pessoas, nós ficamos espantados. Como que Ele está pedindo algo a essa mulher, se essa mulher está totalmente à margem da sociedade? Uma mulher totalmente contrária àquilo que um judeu entende do que é uma vivência, do que é um estilo de vida. Mas Jesus usa aquela situação para atrair aquela mulher, para chamar a atenção daquela mulher, para falar da sua necessidade de interagir com aquela mulher, mostrando a ela uma oportunidade. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos que Ele mostra a ela um novo caminho. Ele está dizendo: eu posso te mostrar um novo caminho, posso refazer essa rota, recalcular essa rota, refazer o caminho. Eu vou te mostrar algo novo. Foi cantado aqui nesta noite: eu quero viver algo novo. E Ele tinha algo novo para revelar àquela mulher, independente da sua história. E essa é a abordagem dele: dai-me. Dá-me. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela falou daquilo que ela conhecia. Ela estava na defensiva. Como que pode? Como que tu pode me pedir? E não é assim que eu entendo, não é assim que eu me movimento, não é assim que eu funciono, não é esse entendimento que eu tenho. Está errado. Não é esse o caminho. Crenças, conceitos deturpados de quem é Deus. Ela não tinha conhecimento sobre Deus. Ela conhecia aquilo que ela ouvia. Mas ela tinha, que nós vemos aqui, um coração adorador. Nós vamos ver nesse texto que ela vivia, mesmo fazendo coisas erradas, ela vivia na verdade. Ela encarava a situação que ela se encontrava. Por isso ela ficava uma mulher triste, devido à realidade que ela vivia. Então faltava conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. E quantas pessoas que vivem assim, 100% sincero, mas 100% errado. Pessoas que vivem a sua religião com sinceridade, com entrega, entendendo o que está fazendo, mas ainda não entendeu que está no caminho errado, que não conhece ao Deus de verdade, ao Deus que liberta, ao Deus que cura ferida, ao Deus que transforma. E às vezes nós olhamos para essas pessoas e achamos assim: não tem verdade ali, não tem amor ali. Talvez essa mulher se apegava com toda a sua força, a sua religião, aquilo que ela conhecia, para poder sobreviver. Mas não estava funcionando, porque não era a verdade, mas havia sinceridade, havia afeto, havia apego. E quantas pessoas estão assim no nosso meio? E nós queremos abordar com a verdade, causar impacto, trazer aquilo que eu conheço, mas Jesus chegou e falou assim: dai-me de beber, dai-me de beber. Jesus sabe chegar, Jesus deseja se revelar àquela mulher. Versículo 13 diz assim, o vento aqui tirou, deixa eu ver. 13. Jesus respondeu e disse-lhe, quando ela diz, Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não conhece, mas tinha sinceridade. Não estava no erro porque queria, estava pesando, estava difícil, estava envergonhada. Uma mulher que vivia uma situação de um jugo pesado numa sociedade hipócrita.
Não estava fácil. Uma mulher que tinha muitas barreiras na sua vida. Uma mulher difícil de se relacionar, porque ela foi sozinha, ela tinha vergonha, não queria se relacionar com ninguém. Mulher que tinha marcas, mulher que tinha uma má reputação. Eu estou aqui condicionada àquilo que eu conheço, àquilo que eu entendo que é servir a Deus, mas não está bom para mim. Ela não conhecia o dom de Deus. Ela não conhecia o Deus verdadeiro. E se você conhecesse, soubesse quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu entender a tua necessidade. Você entender que você não tem para dar. Você entender a sua vulnerabilidade. Você entender que aqui ninguém está falando de religião. Você ia confessar que nesse caminho que você está, não está resolvendo a sua vida. Tu me pediria, porque tu ia entender que tu não tem para dar desta água. Você iria entender a sua vulnerabilidade diante de mim. Quem está te pedindo? Quem está te pedindo é que tem algo melhor para te oferecer. Satisfação dos anseios e desejos. Essa mulher precisava de satisfação dos seus anseios, dos seus desejos. Jesus tocou no ponto crucial dela. Deu um nó na cabeça. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Coração ensinável, coração de adoradora, coração rendido, terra fértil. A semente estava sendo ali semeada e ela estava se permitindo do jeito dela, da maneira dela, sem entender. E Jesus trabalhando ali com essa mulher, falou: olha, eu tenho como te satisfazer. Longe de Deus, seus anseios e desejos não podem ser saciados. Você não pode ter realização, porque fomos criados para Deus. Fomos criados para Deus. E Jesus insistindo ali em trazer luz, trazer consciência àquela mulher, tirar ela daquela condição de vida, daquela situação que ela se encontrava presa, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas o Senhor sabia que ali tinha uma pessoa com o coração contrito e aquebrantado, com desejo de mudar. 13 diz assim: respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Despertando desejo naquela mulher, despertando sede nela, despertando interesse nela, mexendo com as suas emoções. Que água é essa? Onde está essa água? De que ele está falando? Aonde eu posso encontrar essa água? Ela trazendo várias situações aqui daquilo que ela conhecia, Poço de Jacó, da cultura judaica, da inimizade entre os judeus e samaritanos. E Jesus trazendo para ela a solução. Olha, eu tenho solução. Eu tenho solução para ti. Eu tenho solução para a sua real necessidade. Aí, em meio a um pedido, quando Jesus fala isso da água, ela disse à mulher: dai-me dessa água. Eu não estou entendendo nada. Tu és judeu, eu sou samaritana. Judeu não pode beber na vasilha dos samaritanos. Tu não tem nem vasilha. Está tudo desfavorável. O cenário aqui não tem nada a ver com o que você está falando. Você não está falando coisa com coisa. Só que eu quero dessa água. Eu quero sair dessa condição. Eu quero sair dessas situações. Jesus sabia disso.
E diante de um pedido que ela faz ao Senhor, Jesus fala para ela o seguinte: vai e chama o teu marido. Aí que deu um nó na cabeça mesmo. Esse cara não está batendo, não tem lógica. O assunto aqui é sobre água, não sobre marido. O assunto aqui até agora é sobre água. Como é que ele vem com história de marido? Como é que é isso? Aleluia. E o Senhor trabalhando, trazendo. O que o Senhor está fazendo aqui com essa mulher? Trazendo luz, trazendo consciência, trazendo a ela para um novo caminho, uma outra consciência de vida, desmistificando, desconstruindo tudo que ela conhecia, tudo que ela entendia como vivência de vida. Jesus fala: traz o seu marido. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus expõe, ele denuncia a ferida daquela mulher. Pronto, tocou na minha ferida. O assunto estava muito bom. Ele falou que tinha água. Eu quero dessa água, porque eu não vou precisar vir mais aqui, eu não vou precisar ficar me escondendo. Né? Vim uma hora dessa, as coisas vão ficar mais fáceis para mim. E ele está tomando um outro rumo à conversa. Jesus ali, ele expõe o pecado, a ferida daquela mulher. Ele tocou num ponto que estava por trás de todo aquele cenário. A causa de tudo aquilo. Relacionamentos falidos. Uma mulher com má reputação, ferida de alma. Por isso ela estava naquela condição, naquela situação. A real necessidade dela, ela seria sede espiritual. Essa era a real necessidade dela. Por isso que Jesus sabe o que é necessário fazer. Por isso Jesus foi até aquele lugar para atrair aquela mulher para a sua presença, para curar as suas feridas. Jesus dirige a consciência dela. Jesus oferece para ela vida plena. Nós entendemos aqui nesse texto que falar de pecado é importante, porque é o pecado que nos separa do Deus verdadeiro. Mulher, tu está afastada, distanciada do Deus verdadeiro. Eu tenho água para ti, eu tenho um novo caminho para ti, eu quero refazer a tua história. Mas é necessário expor o teu pecado, aquilo que está te machucando, aquilo que está te bloqueando, aquilo que está te paralisando, aquilo que está te trazendo tanta confusão. Aí o que ela faz? Ela muda de assunto. Mas ela primeiro fala a verdade. Por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Gostei disso. Tem uma frase que fala assim: a pessoa não vale nada, mas é verdadeira? Falou a verdade, disseste bem. Tá, mas eu não quero falar sobre isso não, que isso dói. Eu sei que eu não tenho marido. Mas isso machuca. Isso dói. Vamos mudar de assunto, Jesus. Vamos falar de outra coisa, mas tu me pediu da água. E se tu pediu da água, se tu quer experimentar dessa água viva, dessa água sem mistura, dessa água que liberta, que transforma, nós temos que tocar, expor e essa ferida, tocar, trabalhar isso aí, resolver. E às vezes nós queremos fugir, nós não queremos encarar, porque dói.
Mas o nosso Deus, Ele nos traz para a realidade, Ele traz consciência a nós, para que haja libertação, para que possamos romper com liberdade. Porque quando traz para fora, quando expõe, quando Jesus denuncia aquilo que está doendo, aquilo que está ferido, acaba aí o mecanismo de defesa. Porque feridas emocionais no comando viram mecanismo de defesa. Aí vem medo, vem vergonha, vem culpa, vem um monte de situações para te bloquear e não deixar você viver o novo de Deus. Aleluia. Jesus estava trazendo coisas novas para aquela mulher. Nova. Disseste bem, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tá, até te reconheço como profeta. Novamente aquilo que ela conhecia. Mas lá no fundo dessa mulher, ela estava aguardando algo muito maior. Ela aguardava o Messias. Ela tinha essa esperança. E com certeza aquele diálogo, aquele encontro, aquela conversa já estava sendo trabalhado dentro dela. Ela via que Jesus estava tratando ela de uma forma diferente. O coração dela já estava ardendo, queimando. Não é possível. Eu venho com uma situação, ele vem com outra. Ele tem solução, ele tem resposta. Ele está falando de saciar. Ele está falando de restauração. Ele está falando de vida plena. Tudo que eu não vivo, tudo que eu não tenho, eu conheço a lei, eu conheço, né, os ensinamentos que meus pais me ensinaram. Que eles conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas isso que ele está falando aí é algo novo. Tudo bem, o senhor é profeta. Aí, vamos falar então sobre isso, uma discussão teológica aqui, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. Aí vem Jesus de novo quebrando a mulher. Ele não rende, ele não alimenta a dor, ele quer que ela trate a dor, mas ressignificando, trazendo um outro significado, um outro sentido para aquela situação. E Jesus fala: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Agora é. Aleluia. Esse dia está marcado. Jesus falou: agora chegou a tua hora. Mude a atitude do coração e da mente. Uma hora marcada. Agora é. Esse é o momento. Já estava agendado na eternidade. Esse momento contigo já estava agendado. Existe o dia de Deus marcado para a sua vida. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor para a tua vida, agora é. Deixa o passado no passado, você não vai mudar o passado. Do momento que você falou a verdade, que você não escondeu a sua condição de vida, agora eu estou falando de vida para você, vida na vida, vida plena. Tudo se fez novo, agora é, não será. É neste momento. Eu não estou falando sobre como lugar de adorar. Eu estou falando como adorar e a quem adorar. É sobre isso que eu estou falando contigo. Como adorar e a quem adorar. Não importa o lugar. Saia deste lugar. Saia dessa mentalidade, desse pensamento, dessa religiosidade. Venha para o real de Deus. Agora vai para o teu mundo
e transforma o teu mundo, porque era necessário eu passar por aqui, porque não vai ser os meus discípulos, não, eles estão até lá comprando comida, negociando, mas não é através deles, é através de você. Agora você vai para o seu mundo, aquilo que você conhece, mas com uma revelação nova, transformar o teu mundo, que era os samaritanos, a cidade de Samaria. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma realidade, cada pessoa tem a sua história. Olha a história dessa mulher, olha o que ela conhecia, olha como foi esse diálogo. Ela não inventou nada, ela não quis impressionar, ela não chegou com mentira, ela não chegou representando, não, ela era uma mulher real. Essa aqui é a minha história, realmente eu tenho relacionamentos falidos sobre Deus, é isso aqui que eu conheço, sobre Jacó, sobre o poço, sobre aonde adorar, isso aqui sou eu sou real, mas tu é profeta, mas faz o seguinte, quando o Messias chegar, ele vai me esclarecer tudo isso, porque eu estou em busca da verdade, porque eu sou uma adoradora, que adora em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. E são a esses que Jesus quer se revelar. Não é a sua condição de vida, não é a sua cultura, não é o contexto que você está inserido. Ele procura gente de verdade. Jesus não procura ninguém que queira ser perfeito, que venha representar, querer contar uma história de carochinha que não é verdade, chega e se expõe para ele. Aleluia, aleluia. Por isso essa mulher, Jesus fez questão de ir até lá e atraí-la. Gente, isso é muito forte. Cansado, sentado num poço, de uma forma estratégica, porque ele viu verdade naquela mulher. Ele viu sinceridade naquela mulher. E no diálogo aqui você não vê em momento algum ela representando. Ela fingindo ser uma coisa que ela não é. Por isso ela foi alcançada pela bondade e graça do Senhor. E o Senhor fala, vai lá, a mesma sociedade que te condenou, colocando esse jugo pesado, o jugo já passou. Agora vamos falar sobre os feitos de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Porque eu procurei e eu encontrei. Quem vai profetizar, quem vai ministrar para os samaritanos é o teu mundo, é a tua história. É lá em Samaria que tu vai falar dos feitos de Deus. Todo ser humano tem uma história. E o que nós aprendemos aqui é que Jesus quer fazer parte da tua história. Todo ser humano tem uma história e Jesus quer fazer parte dela, mas é a tua história, é a tua patente, é a tua história que te dá autoridade para ser quem você é. Você não pode ter vergonha da tua história, você não pode omitir a tua história, porque é a tua história que vai revelar o Deus que transforma, o Deus da verdade. Aleluia, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que resgata, o Deus que restaura, o Deus que tem prazer em se revelar, o Deus que é amor, o Deus que é benigno, o Deus que é conselheiro, o bom pastor, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nosso baluarte. Ele quer se revelar na tua história. Aleluia. Aleluia. Todos nós temos um mundo, uma história. Ele não conhece só alguns capítulos da sua história. Eu acho isso muito lindo. Eu acho esse diálogo aqui entre mulher samaritana e Jesus aqui, tem muitas lições preciosas aqui. Ele não conhece só alguns capítulos, não. Aleluia. Ele conhece a tua história toda. Ele sabia tudo, ele conhece, ele sabe. Mas é necessário passar em Samaria.
É necessário tratar esta mulher, é necessário trazer para fora o que está ferido, o que está doendo, e dizer para ela que eu tenho aquilo que ela busca. Eu posso saciar a sua sede, os seus anseios, os seus desejos. E eu quero deixar para você aqui nesta noite, para nós encerrarmos, não deixa ninguém escrever a sua história. Talvez algumas pessoas, talvez não com certeza daquela cidade, olhava para aquela mulher com repulsa, não entendendo, invalidando aquela história dela, invalidando a pessoa dela, os sentimentos. Ela não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, mas foi por causa da história dela que Jesus foi até lá, atrair ela para o reino, para fazer a obra do Pai. Aleluia, aleluia. Não deixe ninguém escrever a sua história. Quem conhece, fala aí, coloca a mão no teu coração e fala: quem conhece a minha história é Deus. Quem conhece a minha história é Deus. Aleluia, Ele conhece. Eu falei aqui que Ele tem atributos que teu pai, tua mãe não tem, teu pastor não tem, teu marido não tem, teu filho não tem. Ele é onisciente desde a vida intrauterina. Eu não sou só um sêmen e um útero, não. Eu não sou só o resultado da relação sexual do meu pai e da minha mãe. Eu sou projeto de Deus, desejo de Deus. Ele desejou me fazer. Ele conhece a minha história. Aleluia, aleluia. Narabashuriandarácia. Ele é o Deus que, aleluia, eu sempre gosto dessa frase. Ele apaga passado, Ele transforma presente, te projeta para o futuro. Quem diria que eu estou aqui agora pregando, ministrando nesta igreja, nesse casal amigo? Eu conheço em parte. Nem eles conhecem a história deles. Sabe por quê? Ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu só posso dar o checkmate, a decisão final, definir a história de alguém quando falar acabou. Mas ainda não acabou. Louvado seja Deus. Tinha muita coisa para essa mulher fazer. Vai lá, transforma o teu mundo com a tua história. Com a tua história. Jesus divide a nossa história. Jesus divide a nossa história. Jesus dividiu a história da humanidade, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. A Lúcia de antes, a Lúcia de depois. E a Lúcia de amanhã, que eu nem sei, mas sei que vai dar bom, porque Ele está no controle da minha história. Aleluia. Ele está no controle da sua? Diga amém. E Ele está escrevendo a sua história. Ele tem o melhor para você. Então o Senhor tem o antes, o durante e o depois. E que nesta noite, no hoje, no aqui, como Ele falou para aquela mulher, é agora, o momento é agora, é vida na vida, é o presente, não é a tua condição de vida, é o que tu tem hoje. Aleluia. Ele vai continuar trabalhando e transformando a tua vida para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, que Deus continue abençoando, que o Espírito Santo continue falando. O culto vai acabar, mas Deus vai continuar falando ao seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo carinho.